Você já falou com alguma pessoa que se vitimiza? Você, em algum momento da vida, já se pegou se vitimizando também? Bom, existe uma boa e uma má notícia em relação a isso. A má notícia é que todos nós, em algum momento da vida, provavelmente já nos colocamos numa situação de vitimização. Mas a boa notícia é que nem todos permanecem. Se você está se vitimizando, se sentindo vitimizado nesse momento, ou convive com alguém que se vitimiza, neste vídeo de hoje você vai aprender então como quebrar esse ciclo de uma vez por todas na tua vida. Então vem comigo, fica até o final, que no fim eu vou dar 3 sugestões de como você pode lidar aí com essa questão da vitimização. Ok? Primeiramente, eu acredito que eu nem preciso explicar muito sobre o conceito de vítima, porque é muito comum no nosso dia a dia e você já saiba, você já viu, como eu destaquei no início. Mas é importante que você entenda como que funciona essa dinâmica na prática. Por isso eu vou destacar agora alguns exemplos que podem acontecer dentro da vitimização. Geralmente, a pessoa que se vitimiza, você já deve ter percebido isso, ela não traz a responsabilidade para si, ou seja, sempre é o outro responsável. Então, eu tô assim porque o meu marido, né, não me ajudou em casa, meu marido brigou comigo, ou eu estou assim, minha esposa foi grosseira ou no trabalho, um colega de trabalho. E não só com pessoas, viu, gente? Isso também pode acontecer com coisas que do dia a dia, por exemplo, o tempo, vamos pegar aqui, né? Eu me atrasei porque o tempo tá apertado demais. Enfim, a gente sempre terceiriza a responsabilidade, entende? Coloca sempre sobre o outro ou sobre algo. E isso é perigoso, né? E por que isso é perigoso? Porque eu acabo não me responsabilizando por aquilo que de fato eu sou responsável. Eu não cheguei atrasada porque o tempo é apertado, eu cheguei atrasada porque eu não me programei, eu não tive uma programação, eu não consegui ali me organizar e ok, eu me atrasei, agora eu vou, né, lidar melhor com essa situação e me programar para a próxima vez chegar na hora. Então, você entende? Percebe a diferença? Então, quando eu coloco o tempo como apertado, eu me tiro de responsabilidade. Quando eu coloco uma pessoa, um marido, colega de trabalho, a TPM, para mulheres que me acompanham no Instagram, que eu falo bastante sobre a TPM, né? Estou assim por causa da TPM, né? Sempre você assim por causa da TPM. Então, isso tudo você tira a responsabilidade, aquilo que você pode fazer diante daquilo. Isso é muito perigoso. E não só nessa situação, a vítima também ela tem a tendência, e você já deve ter percebido isso, do problema dela sempre ser o pior. Então você vai conversar às vezes com alguém desabafando, né, sobre alguma questão que você está passando. Não, mas a minha dor, olha, é assim, assim, assado. Então a vítima ela tem essa questão de às vezes não conseguir escutar o outro com atenção porque ela quer colocar o problema dela como maior por algum motivo mais profundo que talvez precise ser olhado com atenção e com olhar profissional. Então, né, entendendo isso, entendendo que a vítima, ela não se responsabiliza, ela terceiriza, né, a responsabilidade dela, é importante você entender, e agora que vem o pulo do gato, é importante você entender que a vítima, ela não existe sozinha. Nós podemos chamar a vítima de uma personagem que volta e meia nos deparamos, ou no perfil de alguém, ou nós mesmos colocamos essa capa de vítima, né? Estamos ali nos vitimizando. Só que o ciclo da vitimização, ele não é composto somente pela vítima. A vítima, ela precisa de outros 2 personagens. Que 2 personagens são esses? Então, os outros 2 personagens são o perseguidor e o salvador. Me explica melhor, Carla, o que isso significa na prática? Bom, se você convive com uma vítima, e aqui, como eu disse, vem o pulo do gato, é importante você perceber se a vítima ela tá te vendo como um perseguidor, ou seja, você é aquela pessoa que fica ali cutucando, incomodando, para ela pegar depois e, mas fulaninho fez assim, isso, me cutucou. Pode ser que você seja, né, o pontapé inicial para essa pessoa estar sendo vítima. E isso é ruim, né? Por quê? Porque você tá pressionando alguém e com certeza isso vai trazer malefícios
né, para os relacionamentos aí interpessoais. Então, você com essa pessoa com outras, né? Então, se você percebe que tem uma vítima perto de você, observe se você não está sendo perseguidor, ok? E existe um terceiro personagem, né? Vítima, perseguidor, e o terceiro personagem é o salvador. E o salvador é interessante porque isso eu percebo muito no dia a dia em consultório, e eu converso com as pessoas que às vezes estão reclamando ali numa questão de um parente, de um amigo, de um relacionamento que está se vitimizando, mas muitas vezes ela não se pega percebendo que ela está sendo vista como a salvadora daquela pessoa. Sim, a salvadora, então aquela pessoa ela recorre a ti porque ela te vê como salvadora e você vem trazendo mínimo as soluções para as questões que ela vem trazendo para você. E claro, né, ajudar um ao outro, ok, é válido, é importante, mas você precisa entender o momento de, opa, será que eu tô colocando a capa da salvadora aqui? Porque se você estiver colocando a capa de salvadora, a vítima sempre continuará sendo vítima e ela sempre continuará recorrendo a você para ser salvadora da situação em que ela tá passando. Então, olha só, falamos aqui de um ciclo composto por 3 personagens. O primeiro, então, a vítima, segundo, o perseguidor e terceiro, o salvador. Sabe o que é mais engraçado? E agora é outra questão muito surpreendente que talvez para você vai ser novidade. É que se você se coloca como salvador, e provavelmente você que está assistindo esse vídeo, a maioria de vocês se colocam como salvador, que eu tive várias pessoas que interagiram ali como lidar, né, com a questão da vitimização quando eu fiz a enquete lá no Instagram, você provavelmente está sendo vista como salvadora. Só que olha que interessante, esse ciclo, ele nunca é travado num único personagem. Então, se você está sendo a salvadora ou o salvador da pessoa que está sendo vítima ali ao teu redor, em algum momento você larga essa capa de salvador e você vai se colocar como vítima, ou você vai se colocar como salvador. Então, é muito desgastante ficar nesse ciclo de vitimização composto por salvador e perseguidor. Então, observe se você... Esse é o primeiro passo. Eu falei que ia dar 3 sugestões, né? Para que você pudesse lidar, então, com a vitimização. O primeiro passo é observar se você está sendo a salvadora dessa pessoa e colocar um limite em relação ao tipo de ação que você vai tomar em relação ao que ela está te trazendo, certo? Primeiro passo é esse, ou observar se é perseguidor, ou observar até mesmo se é vítima. A vítima, lembra que eu coloquei características lá no início do vídeo, tá? Então, primeiro ponto, observar. Segundo ponto, para quem se observa dentro do personagem de vítima, é entender que você é capaz. Você é capaz de se organizar e não chegar atrasado. Sim, você é capaz. Não terceirize a responsabilidade. Não negue a sua responsabilidade. Então, essa sugestão, ela é preciosa, muito preciosa. Não negue, não terceirize a sua responsabilidade. Você é capaz de chegar no horário, você é capaz de lidar com qualquer situação estressante, você é capaz, sim, de lidar com a TPM, você é capaz, você pode, só depende de você. Terceira dica é sobre o salvador. Então, se eu percebo que eu estou querendo salvar essa pessoa ou qualquer outra pessoa ao meu redor, mais uma vez, a gente aqui precisa de equilíbrio porque nós precisamos ajudar uns aos outros, mas em algumas cargas a gente acaba se afastando, colocando um limite porque é de responsabilidade da pessoa. Mas o que eu quero deixar nesse vídeo aqui explicado é que se você percebe que a tua vida ela gira em torno de salvar alguém, de fazer tudo por alguém, às vezes acaba esquecendo até de você, aqui é o perigo. E aqui é o perigo por quê? Porque você não consegue ser a salvadora do mundo ou o salvador desse mundo, você não consegue, por mais que você lute. E aí você vai estar sempre desgastado em relação a isso. Então, qual que é a sugestão que eu dou para você dentro disso? Pare para pensar, será que isso que eu tô querendo resolver é uma tarefa que realmente cabe a mim resolver? Será que salvar o mundo, será que salvar as pessoas, será que as pessoas me verem como a salvadora ou o salvador é realmente uma realidade? Ou será que eu tô vivendo de fantasia?
Viver de realidade já não é fácil. Imagina viver de fantasia. Então, se você consegue virar a chave nesse sentido aí na tua mente, você começa a aprender a colocar limites, você vai começar então a se desvencilhar no papel de salvador. E aí, minha gente, o papel de perseguidor fica de lado, porque você já sabe que não pode ser salvadora, você não vai se vitimizar por algo, por que você vai perseguir alguém? Entende? Por que você vai apontar o dedo para alguém? Você vai estar concentrado em você melhorar. Então, realmente é muito poderoso essas 3 sugestões que eu trouxe para você. Para finalizar, eu gostaria de dizer que às vezes a vítima ela se encontra no papel de vítima porque ela tem algo muito profundo a solucionar. Ela tem alguma questão que talvez ela nunca olhou antes e ela não consegue entender por que ela se coloca naquele papel de vítima, por que ela quer tanto chamar atenção. Será que tem a ver com algum trauma que ela passou na vida? É uma carência em relação a pai e mãe na infância? É algo profundo que ela passou de fato porque ela foi uma vítima física de alguém quando pequena, na adolescência ou até mesmo na vida adulta? Nós não sabemos, então às vezes pode ser profundo mesmo. Por isso, a minha sugestão é que você não aponte realmente o dedo, porque dói muito na vítima quando o dedo ele é apontado. E toda vez que você aponta, ela vai permanecer naquela situação, certo? Então incentive ela a buscar ajuda, entender o que está por trás, né, dessa vitimização. Se você se encontra nesse papel, procure entender o que está por trás também, se é alguma crença que você carrega, se é algum trauma, se é algum ponto em relação mãe, pai, parentes, colegas de trabalho, enfim, né? Nós somos seres feitos de relações e muitas vezes o elo tá ali, né, ligado, a gente só precisa realmente entender o que aconteceu, olhar para aquilo, dar um novo sentido. E, obviamente, né, ter estímulo aí de medicamentos naturais que possam ajudar, porque às vezes, né, só entender, a pessoa consegue entender racionalmente, mas inconsciente aquilo não muda. Então precisa de um estímulo natural, como fitoterapias, homeopatias, né? O tratamento integrativo, né, ele é maravilhoso nesse sentido. Certo? Eu espero ter ajudado vocês aí dentro dessa questão da vitimização. Eu procurei trazer de uma forma bem resumida e sucinta para que eu pudesse então dar um alívio no dia a dia de vocês e ajudar vocês a identificar que personagem vocês estão colocando a capa e largar essa capa fora. O meu nome é Carla Diniz, sou terapeuta integrativa e eu atendo as mais diversas queixas, desde homens até mulheres. Principalmente lá no Instagram eu converso com as mulheres que costumam se vitimizar para TPM, mas costumo sempre trazer alguns assuntos diversos também, para sempre estar ajudando pessoas que não têm essa queixa em especial, mas que precisam de equilíbrio em outras áreas da vida. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, compartilhem comigo. Eu vou ficar feliz em poder ajudá-los, vou fazer questão de responder pessoalmente cada um dos comentários. E se você, né, achou que esse vídeo fez sentido para você, quer me ajudar, né, que esse vídeo ele possa chegar aí na mão de outras pessoas, não só me ajudar, mas ajudar outras pessoas também, você pode compartilhar esse vídeo, então, com seus amigos, com a família, enfim, alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aí e vai poder aprender cada vez mais referente a assuntos terapêuticos profundos no que diz respeito à mente, ao físico, ao todo, né? Porque o tratamento integrativo isso é ao todo. Muito obrigada por estar até aqui e, mais uma vez, qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Até mais!